Do Porto para Lisboa, em concreto até ao Prior Velho, onde está o CEPRA. O CEPRA é o Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel e foi criado em 1981. O António Caldeira é o diretor do centro e está connosco, agora também via Skype. Olá, António. Boa tarde. Boa tarde. Para a sociedade civil. Muito obrigado. Perguntava eu... Sim, diga. É dizer que é também com bastante gosto que aqui estou e poder falar de uma área bastante relevante para o país. Só para começar, porque foi por aí que terminei também com a Matilde, como se estão a adaptar a este regresso? Está tudo a correr bem. Aliás, já retomámos, porque, como saberão, o CEPRA não faz parte do Sistema Oficial de Ensino e o nosso calendário é específico. Nesse sentido, já voltámos, concretamente desde ontem, e conseguimos ter as condições adequadas. Quando dizemos desde ontem, desde 1 de setembro, nós estamos a gravar o programa. Exatamente, desde 1 de setembro. O programa irá para lá daqui a 15 dias. Pronto, não me lembrei desse pormenor, mas desde... Não só para quem estiver lá em casa e ter a informação correta. Diga. Ok, pronto, com todas as medidas adotadas em linha com a recomendação da Direção-Geral de Saúde, e até porque somos um centro que tem uma componente que o nosso orçamento vem também do Orçamento de Estado via Instituto de Emprego e Formação Profissional, até estamos numa situação de aumentar a atividade formativa, porque, como sabem, a pandemia induziu desemprego e nós temos que também ter essa vertente de apoiar as pessoas que neste momento, infelizmente, estão na situação de desempregados. A área da reparação automóvel está inserida numa das mais importantes para o PIB nacional. Exatamente. A área automóvel, e se falarmos só de impostos diretos, e depois podemos falar de outro tipo de impostos, mas só por impostos diretos contribui com quase perto de 20% do PIB. Depois podíamos falar também das portagens, uma série de impostos que indiretamente estão associados ao setor automóvel e o que faz que seja um dos setores mais importantes do país. No CEPRA, concretamente, nós não lidamos com o setor automóvel, digamos assim, geral, a nossa atividade é no designado após-venda, na reparação automóvel, porque o setor automóvel abarca uma pleia de empresas e de saídas profissionais que nós estamos mais vocacionados, ou exclusivamente vocacionados, para o pós-venda, reparação automóvel. E a vossa empregabilidade anda na percentagem de? Olha, a nossa empregabilidade seria 100%, em linha com o que já foi dito anteriormente, seria 100% se não houvessem formandos que optam por ir para o ensino superior ou que optam, por exemplo, para ir para o estrangeiro. É o único motivo que faz com que não seja 100%. A grande dificuldade que nós temos no nosso centro é porque estamos a lidar com profissões que socialmente não são valorizadas. Estou, por exemplo, a falar nas que têm escassez e que, se pudéssemos dizer isso, a empregabilidade seria 200% ou 300% se houvessem mais formandos. Por exemplo, reparação e pintura automóvel, que são profissões, e só para quem nos está a ouvir, e também me interessa fazer este marketing do que é a realidade do CEPRA, são profissões que, quando, por exemplo, nós nos deslocamos, nós vamos a uma entrevista para um emprego, normalmente o empregador é que nos diz quais são as condições que a empresa nos oferece. Nessas áreas, face à escassez de profissionais, e não estou a exagerar, acontece no dia-a-dia, é o profissional que diz quanto é que está interessado em receber para ir trabalhar para aquela empresa, dentro de limites, naturalmente. Mas é de tal forma a escassez, e depois tem a correspondência na empregabilidade, que a realidade hoje em dia é essa.
Estamos a falar de pintores, reparadores de carrocerias e reparação. Basicamente essas duas. Depois uma que não há dificuldade de recrutamento, pelo menos não tem havido, é na área da mecatrónica. Porquê? Porque aqui entram as famílias e entram os jovens. Mecatrónica associam sempre, e é verdade, a algo de que mexe com computadores, faz alterações, aquelas coisas que até há programas específicos nessa área e que os jovens gostam. E quando se fala em reparação à pintura, quer as famílias, quer os jovens encaram como uma profissão de segunda, que não é, e têm uma ideia errada do que é a profissão no dia-a-dia e pensam que são profissões perigosas e já tivemos a oportunidade de já ver alguns vídeos a passar e não é nada disso. Hoje em dia uma área de pintura nas oficinas, e não é preciso serem as maiores de dimensão, uma oficina normal, hoje em dia uma área de pintura ou de reparação de carrocerias é equivalente quase a um laboratório ou um consultório. Portanto, não são profissões perigosas, só que no imaginário das pessoas ainda estão essa realidade que é perigoso, que vai fazer qualquer coisa. E tanto quanto eu sei, o António acha que se devia sensibilizar mais as famílias, criar campanhas de sensibilização para a importância da formação profissional. Perfeitamente. De que forma? A forma, eu tinha algumas ideias, eu até posso dizer... mas quem contacta comigo já há alguns anos sabe que é verdade. Ou pelo menos tenho essa convicção que fui um dos precursores do que está a acontecer atualmente com os municípios nas novelas. Que eu penso que uma boa forma de valorizar estas profissões, nomeadamente da área automóvel, seria introduzir, por exemplo, numa novela, profissionais em que se visse o sucesso desse profissional, em contrapartida, até diria comigo, o diretor do CEPRA, enquanto eu serei alguém que tem e agora não liguem às marcas, mas que tem um carro normalíssimo, um pintor ou um reparador de carrocerias ou até um mecatrónico pode, a realidade é por aí, pode facilmente ter uma vida e um retorno bem superior a um diretor, ou um engenheiro, ou um doutor, essas ideias que nós fazemos do que é o sucesso. Por isso há aqui... Portanto, seria... Diga. Não quero interromper no seu raciocínio. A minha visão era, em alternativa a divulgações institucionais, que valem o que valem, são necessárias, mas que talvez não atinjam o objetivo, seria algo desse género, ou então o que aconteceu, e se nós nos lembrarmos qual era a opinião social relativamente aos cozinheiros há uns anos atrás, e o que é hoje em dia, que é uma profissão cheia de glamour, em que o cozinheiro rapidamente evoluiu para chefe, e que toda a gente e os jovens fazem fila para entrar nesse tipo de formação, poderia acontecer o mesmo na área da reparação automóvel e com todo o significado, porque é uma área bem interessante. António, continuam a ser profissões mais para homens ou já mais mulheres? É indubitável que é mais uma profissão masculina, mas nós temos várias pessoas do sexo feminino que optam, e estamos a falar de opção, essas ainda muito mais convictas que os jovens, porque sendo uma área predominantemente masculina, quando vem alguém feminino, a convicção e a motivação é muito, muito maior. Mas também lhe digo, e isto para quem nos está a ouvir, em termos de aposta, porque é que, por exemplo, deverá apostar numa profissão destas? E aqui tanto falo para o CEPRA como falo para outras profissões menos valorizadas. Mas no CEPRA estamos a assistir a uma coisa interessantíssima que há uns anos atrás não existia, que é os jovens estão a optar, logo após obterem o 9º ano, por vir para o CEPRA. Enquanto há uns anos atrás, eu estou a falar de 4, 5 anos, não estou a falar de décadas, 4 a 5 anos, quem vinha para, por exemplo, um curso de aprendizagem, eram jovens que às vezes vinham com aquele carimbo
que não tinham mais hipótese em qualquer outra ou no ensino oficial. Hoje em dia, as turmas que iniciam em 18, que é o nosso limite atual, 16 são menores de idade que optaram por vir para o CEPRA. E alguém dirá, então qual é o motivo ao que levará essa opção? A opção, esse motivo, digo eu, e passando o autoelogio, mas é verdade, é pelas condições que têm no CEPRA, em termos específicos, mas depois em termos gerais, esta via para as famílias é super interessante porque, para além de não terem que pagar nada, ainda recebem bolsa, têm apoio para os transportes, é-lhes fornecidos os equipamentos e atualmente têm turmas reduzidas, e atualmente com a nova legislação que saiu, e penso que já terão falado nisso, o acesso à universidade já foi expurgado daquela questão que estavam em concorrência desfavorável com os que vinham do ensino oficial. Como sabem, agora já podem entrar, mediante definição de cada universidade, já podem entrar diretamente no ensino superior. Portanto, é só vantagens, era o que eu dizia, desde a empregabilidade, se quiserem ficar empregados, ou até agora, neste momento, a seguir para um ensino superior. António Caldeira, obrigado, parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido, felicidades para si, para todos e até uma próxima. Obrigado. Obrigado, eu. Muito boa tarde. Boa tarde. Trabalhadores mais qualificados melhoram a qualidade e a dignidade do trabalho. Fique bem. Boa tarde.